Manancial, hoje eu estou entrevistando o nosso irmão vereador eleito na última eleição municipal a vereadores, pastor Luiz Bertoldo, faz parte agora da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Pastor, eu queria que você dissesse aos nossos amados telespectadores o que te motivou a aspirar à função de vereador. Olha, pastor Leonildo, esses últimos 6 anos, foi de 2006 até agora 2012, que eu tive fora e voltei para Ponta Grossa, que me motivou esses últimos 6 anos, muitas pessoas que me ligavam pedindo ajuda, porque não tinha com quem um auxílio concernente a uma internação, a uma cirurgia, a um exame. Pessoas que estavam aguardando uma consulta. Então, isso tudo, juntando isso tudo, a gente foi vendo. E também, quando começamos a evangelizar nos bairros. Eu não estou falando no centro dos bairros, nas periferias, naquele fundo de vale. E ali a gente viu que a palavra de Deus e a palavra, a lei, melhor dizendo, do homem, ali não se cumpria. É como está escrito no livro de Gênesis. Quando Deus fez todo mundo, depois ele foi lá passear na banda do Oriente. E nada do que ele havia falado ali havia sido o quê? Escutado, havia sido feito. Então ele teve que pegar e fazer aquilo pela segunda vez. Então, essa foi a condição pela qual Deus me colocou. Ele me mostrou, você está vendo? Existe lei do asfalto. Aqui não existe asfalto, você está amassando barro. Aqui existe a lei que todo cidadão tem que ter luz. Cadê a luz dessa pessoa aqui? Que tá, você entrou dentro da casa, você está sentindo esse cheiro de querosene, ela está usando um lampiãozinho com querosene. Olha o cheiro de fumaça. Essa pessoa nem o gás tem, ela está cozinhando na lenha para poder comer. Está falando de higiene pessoal. Olha só, você está vendo as moscas, os ratos. Aí eu comecei a analisar. Eu tenho tudo. Eu lutei para ter. Mas essa pessoa não teve oportunidade. Você vê o projeto do governo federal, quantas casas ele deu para as pessoas e quantas ainda vai dar. Isso tudo mostra que existe alguém que está interessado. Mas a gente tem que ir lá. Então, quando eu comecei a ver isso, o próprio Deus me inspirou. Você vai lá e faz isso. Eu estou te mostrando porque você tem capacidade de fazer. Que você tem condição de fazer. Não é porque você é melhor do que o fulano, o Bertano, o ciclano. Você tem condição. Então, você vai lá. Mesmo que seja um. E eu pensei que só seria um. E ele me deu a oportunidade de ter mais 4 junto comigo. Que bom, né? E quando, eu não me lembro se eu fui convidado a um almoço que teve, um jantar que teve na churrascaria Papai Gogo, que foi promovida por um senhor chamado Neuri Tigrão, que ele queria reunir todas as igrejas para sair uma quantidade de candidatos. Eu até falei na época, até reclamaram comigo, você é louco, não consegue fazer isso. Eu falei assim, o que quiser ir comigo, eu estou pronto. E conseguimos colocar todos cristãos dentro do partido pelo qual eu sou presidente. A gente começou a trabalhar. Existem pessoas que não são cristãs, mas têm a mesma prerrogativa. Ela quer ajudar a visão. Ela quer ajudar a população e trabalham para a população. Tem pessoas que trabalham na igreja católica, tem pessoas que trabalham na comunidade espírita e que estão junto com a gente lá. E tem cristão. Ele foi eleito 2 cristãos dentro do partido, 2 pastores. Maravilha. E eles são respeitados como qualquer um de nós, porque são seres humanos. Não importa a religião. Nós estamos ali para ajudar o povo. E foi o que nós fizemos. Se unimos ao deputado Pérez, que foi candidato a prefeito, não foi eleito, né? Uma pena. Mas estamos aí com o Marcelo, que foi a vontade do povo, porque tem pessoas que dizem, foi Deus que não quis. Não, não foi Deus. Foi a população que Deus deu a ele o livre-arbítrio para votar. Foi uma permissão de Deus. Deu a liberdade para... Foi o que aconteceu. Quando Deus queria governar o povo reclamou que queria um rei. Aí Deus falou para Samuel, o povo quer um rei, então vamos dar um rei para eles. Então foi o que aconteceu. A gente até espera uma coisa, mas a vontade de Deus é que o povo, ele por si só escolha. E foi escolhido o seu Marcelo Rangel, né? E vamos estar juntos ali para trabalhar com ele. Mas, como eu estava falando, o que Deus mostrou foi isso. E nessa visão, eu convidei pessoas para vir comigo. E veio alguns. E essas que veio, fizemos a diferença. Tem outros que são de outros partidos, mas que também, Deus também olhou elas lá. Eu falei, não vou deixar um servo ou 2 servos só. Eu vou fazer um bloco. Porque, querendo ou não, são quase 70 mil
que professam a fé cristã. Então tem que ter uma representação que esses 70 mil, se todos esses 70 mil votassem cristãos, seria uma maravilha. Não é? Daria para eleger 8. De 6 a 8. Ia ser muito bom, né? Mas graças a Deus, nós estamos aí. Vamos lutar, vamos mostrar. Essa foi a visão que Deus me deu. Essa foi a vocação pelo qual Deus me inspirou através da sua vontade e Ele me mostrou. Porque uma coisa é falar, outra é ir lá ver. E como o senhor perguntou, o senhor estava até falando comigo, e como vai ser o trabalho do senhor? Vai ser árduo. Porque nós vamos de igreja por igreja, não importa a placa. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E vamos ajudar, e vamos ampliar o trabalho. Porque eu tenho certeza que o cristão vai fazer diferença. E quando o povo olhava e dizia assim, não é porque pertence a uma igreja, não. Mas estão lá e estão fazendo aquilo que é correto e estão ajudando as pessoas que mais precisam. Que o importante é isso. Nós vamos trabalhar por todos, mas pelos mais necessitados, principalmente. Muito bem, pastor. Nós vamos agora para uma próxima pergunta, talvez a última, agora fundamentados num texto da Bíblia. Não que tudo que foi falado aqui não esteja fundamentado, claro, com certeza, mas de forma mais genérica. Agora vamos mais especificar um pouco mais aqui. Em Lucas, capítulo 12, verso 48, Jesus nos fala assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, resumindo, a quem muito é dado, muito é cobrado. O senhor foi eleito, o pastor Ezequiel também, entendemos, inclusive é o nosso texto aqui de abertura, pela vontade de Deus, e é por isso o nosso tema, né? Eleito segundo a vontade de Deus. Deus viu a aspiração no coração de vocês, o desejo, e Ele confirmou, Ele permitiu, e vocês foram eleitos, ambos para exercer esta vereança, né, esse mandato aí de no mínimo 4 anos, para elaborar leis ou aprovar leis que sejam para o bem das pessoas, do nosso próximo, dos nossos irmãos. Como viver isto? Da maneira que o Senhor Jesus nos coloca. Vocês tiveram a função, receberam o mandato aí de vereadores. Ele diz aqui, a quem muito é dado, muito é exigido. Como o senhor entende isso? Olha, eu entendo que é uma responsabilidade. Responsabilidade essa que vai ter que ser vivida 24 horas por dia. E ninguém melhor do que a pessoa do Espírito Santo para a cada atitude que nós vamos tomar, nos orientar. Porque é como o senhor mesmo sabe, pastor, Deus coloca diante da gente 2 respostas, a certa e a errada. Todas as 2 têm consequência. E como eu sou uma pessoa guiada pela pessoa do Espírito Santo, eu vou sempre ser coerente em escolher aquela que é certa. Eu sei que eu vou ter consequências. Eu não vou agradar todo mundo, mas eu vou estar agindo da forma com que Deus estivesse ali no meu lugar. Porque é dessa forma que eu vou agir. Se a pessoa do Senhor Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? O que ele faria? Porque o senhor pode ver uma coisa interessante, quando levaram aquela prostituta até ele, envolvida no lençol, disseram assim, ela, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, foi pega em flagrante adultério. Interessante. Todos aí estavam ali prontos para apedrejar ela. E perguntaram para Jesus. Mas não levaram junto com a prostituta, ou a mulher que foi pega em flagrante adultério, o adúltero. Ele, observando os 2 lados, ele achou interessante. Mas ele viu uma coisa mais importante. O que aquelas pessoas tinham no coração. E foi quando ele fez aquela pergunta. Aquele que nunca errou, ou aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Então, eu sei que eu não vou agradar a todos, mas só pode ter certeza de uma coisa. Deus me deu, eu vou fazer. Custe o que custar. Coma farinha com água, sem sal e sem açúcar, mas eu vou ser fiel. Eu não preciso de me corromper, não vou me corromper. Não vou. Eu já até comentei com uma pessoa, ele até riu, falou, todo homem tem um preço. Eu falei, eu tenho preço. E aí, então, se você tem um preço, então... Eu falei, mas eu fui comprado. E quem me comprou não me vende. Não negocia. Ele não entendeu. Aí até o pastor Ezequiel brincou. Você não sabe o que ele está falando? Está falando não, eu estou falando de coisa material. Você só fala de coisa espiritual. Mas é espiritual. É uma peleja. O mundo espiritual tem que sobrepor o mundo material. Porque o mundo material hoje existe, amanhã já não existe mais.
murcha, morre, seca. Então as pessoas esquecem aonde vai passar a eternidade. Então, é de suma importância. Foi dado. Eu tenho oportunidade de fazer besteira ou eu tenho oportunidade de fazer aquilo que é certo. Se eu fizer o que é certo, eu tenho certeza que no dia do juízo, quando Deus me chamar, eu vou apresentar diante dele com as minhas mãos e não vai ter sangue de inocente. Então, esse é um primeiro, né? Como você falou, dado, cobrado. Ele vai me cobrar e eu vou fazer. Eu vou pagar esse preço. Por quê? Porque eu sei o quanto é importante para fazer a diferença. Que quando olhar, o político, o vereador é corrupto. Não, mas olha, eu conheci um, eu conheci dois, três, eu conheci 5 nessa legislação que não foram, eu conheço 10 que não foram. E desses 10, eu conheço 5 que são cristãos, que têm uma conduta cristã, que têm uma formação cristã. Foi criado dentro de um lar católico, mas tem uma formação cristã, porque aprendeu a renunciar e saber aquilo que é correto e fazer aquilo que é certo. Muito bem. Nós chegamos ao final de mais um programa Manancial. Quero aqui externar a minha gratidão ao pastor Luiz Bertoldo, que encontrou um espaço na agenda para estar aqui trazendo a todos nós, não é? Estas informações, estas orientações, melhor dizendo, estas informações a respeito do que ele pretende realizar como vereador eleito para exercer a partir de 1º de janeiro o seu mandato ali de vereador na Câmara de Vereadores. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado. Em todo o tempo o senhor esteja cercado pelos anjos do Senhor ali e que a unção de Deus seja muito forte na tua vida para que você faça a diferença junto ali com o pastor Ezequiel e os demais companheiros, para que esta cidade respire, não é? A paz de Cristo, as bênçãos dos céus. E que muitas pessoas, pastor Leonildo, venham ter um encontro com o Senhor Jesus nesses 4 anos. Que venhamos, no mínimo, quadruplicar o número de cristãos. Amém. Porque nós vamos trabalhar para isso e vamos ajudar os pastores. Porque é como o bispo Edir Macedo fala. Ele falou, eu fui chamado para pregar o evangelho, mas eu preciso de alguém na retaguarda para me dar sustentação. Então nós, como políticos eleitos por Deus, pelo povo de Deus, nós vamos dar sustentação para que os senhores venham crescer o ministério dos senhores e venham expandir. E venham criar mais igrejas para que essas igrejas possam alcançar essas pessoas que estão sofrendo. Muito bem, assim nós vamos então orar, encerrando a nossa programação. Querido Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade especial de estarmos aqui levando aos nossos muitos telespectadores esta mensagem de edificação, esta mensagem abençoadora, que a boa mão do Senhor seja sobre a nossa querida cidade de Ponta Grossa, que estes vereadores que foram eleitos sejam ali instrumentos poderosos nas tuas mãos para fazer a diferença. Eu te agradeço, Pai, por tudo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente declaramos, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.